Vez ou outra você encontra pessoas aí, vez ou outra pipoca alguma situação da internet, assim. Pessoas que querem fazer que a palavra de Deus se adeque a eles, mas eles não querem se adequar ao que a palavra de Deus ensina. São pessoas que vivem em iniquidade. São pessoas que vivem sem lei, sem cumprimento da palavra de Deus. É sobre esse que Jesus está tratando. Perceba que Jesus diz que esses tipos de pessoas existiam naquele tempo e sempre existiriam. E veja o que o apóstolo João fala em sua carta. Primeira carta de João, capítulo 4, do verso 1. Diz assim, ó: amados, não creio em qualquer espírito. O quê? Não creio em qualquer espírito, ou seja, não dê ouvido, não acredite em qualquer voz. Mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos têm saído pelo mundo. Então não acreditem em tudo que vocês ouvem. Não acreditem em tudo, mas examinem. Veja que Jesus disse que naquele dia, no grande dia do juízo, muitos irão reclamar porque estavam pregando, curando doentes, expulsando demônio, mas irão ouvir do próprio Jesus: eu não conheço vocês. Saiam daqui, vocês que praticam a iniquidade. Vocês que vivem, sempre viveram fora da minha palavra. E tiveram a minha palavra como se fosse um negócio para vocês. Saiam daqui. Agora, o que nós vemos, tanto no que o próprio João fala, como também que o próprio Jesus fala, que o falso tem aparência de verdadeiro. O falso tem o quê? Olha, se você pegar uma nota falsa, uma nota de real ou uma nota de dólar falsa, é idêntica à verdadeira. Só sabe distinguir se você observar bem. Se você não observar bem, você vai imaginar que o falso é verdadeiro. Então, tudo aquilo que é falso é parecido. Não é igual, mas é parecido. Tem quase todas as características, só que é falso. Só que é falso. João diz que devemos ter o cuidado com eles. E devemos testá-los. Fazer o quê? Testá-los, ou seja, colocá-los à prova. Mas como é que eu vou descobrir, pastor? Como é que eu vou descobrir para que eu saia dessa confusão? Como é que eu vou descobrir? É por isso que eu sempre digo aqui: examina, estuda, verifica o que temos ensinado aqui desta igreja. Não acredita em tudo que você ouve, examina. Amém? Entendeu? Como vou descobrir, pastor? Jesus, ele deu as pistas. Ele nos mostra como. O problema é que muita gente não quer ter o trabalho de investigar. Olha o que diz. Mateus 7,15. Acautelai, ou seja, tenham cuidado dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos roubadores. Aparência de ovelha, dentro são lobos. Pelos seus frutos os conhecereis.
Porventura colhe-se uvas dos espieiros? Ou figos dos abrolhos? Tem possibilidade? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Amém? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês vão conhecê-los. Como é que você vai distinguir um falso do verdadeiro? Não é apenas pelo que ele fala, nem pelo que ele faz, pelos milagres, pela expulsão de demônio, é pela sua vida. É os frutos que ele dá no seu dia a dia. Se aquilo que ele vive condiz com aquilo que ele ensina. Amém? Está entendendo? Nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras, nós precisamos olhar para o que alguém está falando e verificar se aquela pessoa, de fato, está falando a verdade ou não. Compreendeu? Se ele é um falso ou não. Mas aí caímos em um outro problema. Que problema, pastor? Muitos que se dizem religiosos procuram viver a prática da sua religião como aprendeu e passa isso também para os outros. É verdade. Muitos são coerentes na sua vida. O que ele ensina, ele vive, mas não deixa de ser falso. E agora, pastor? Então, como descobrir? Se a gente vai descobrir pelo fruto, se ele está vivendo o que ensina, como descobrir agora? Como descobrir? Como? Aí onde está a verdade, diante de tudo isso? A verdade, gente, não é apenas a verdade. Ela não está apenas em algum lugar. A verdade não está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, como descobrir quando alguém é coerente? Simples. Ele ensina uma coisa, mas vive outra. Simples. Se ele está ensinando o que a Bíblia Sagrada ensina. Se ele está vivendo o que a Bíblia Sagrada ensina. Não é porque alguém é coerente na sua religiosidade que, de fato, isso atesta que ele é uma voz de Deus. Você tem que olhar para a pessoa e tem que verificar se o que ela está falando está nas Sagradas Escrituras. Se o que ela está ensinando e o que ela está vivendo é isso que Deus, de fato, falou ou não. Mas, infelizmente, pouca gente se dá o trabalho a observar isso. Por quê? Porque isso dá trabalho para estudar, para descobrir, para ouvir a palavra de Deus,